Gente, boa tarde. Nos desculpe o pequeno atraso, questões técnicas, mas graças a Deus nós temos vários universitários, pessoas maravilhosas que nos ajudam, o mundo espiritual é agora que sai. Então, nós estamos atrasados um pouquinho, mas hoje com a grande alegria de estar no time completo. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam como é que a gente fica bonito nesse dia? Impressionante. O pessoal encontra a gente aqui na comunhão, né? E quando a gente vê domingo não reconhece, não sei porquê. Toma um banho, né? Não sei o que acontece, que todo mundo fala, nossa, é você mesmo, somos nós, né? Então a gente está muito feliz aqui com o time completo, com a Ásia também, que é nosso grande apoio, né, na área técnica. E dizer que mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui para continuar a nossa jornada. Hoje, com a facilitadora vai ser a nossa querida Georgiana, e sem mais delongas, nós vamos passar aqui a Débora, que vai fazer a leitura do Evangelho. Não, era você, né? Tá, a Débora faz a leitura do Evangelho e logo em seguida a Georgiana faz a oração e a gente passa então a palavra para a Georgiana. Boa tarde a todos. Então, o capítulo é o capítulo 16, o item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para possuir, não se fez mal a ninguém. Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem, mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo. Os cuidados que ele toma em transmiti-lo aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos, porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele durante esta vida seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não a fez servir, senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Eu vou passar agora para a Gilda. Pelo tempo, nós não vamos fazer comentários do Evangelho. Boa tarde. Vamos então nos preparar para fazer uma sintonia coletiva, para que este encontro, no dia de hoje, possa ser bastante profícuo, tanto no sentido de recebermos o amparo, o apoio da equipe espiritual que formatou esse encontro para nós, estamos apenas executando, como também possamos receber, sentir essas presenças e nos conectar com esse momento tão especial. Hoje, a nossa fortuna, aproveitando-nos da leitura, sobre a fortuna. Hoje a nossa fortuna é o conhecimento que nos libertará, e nesse sentido agradecemos por esse momento e por esse apoio espiritual que estamos recebendo. Que possamos estar com nossos corações e mentes
ligado neste momento, nos dedicando a nós mesmos e a esse grupo, né, que está aqui nessa tarde de domingo, tirando seu tempinho para poder ampliar, junto conosco, esses conhecimentos. Então, em nome de Jesus, em nome de Deus, nós iniciamos, então, os nossos estudos. Passando, então, para a Georgiana. Então, pessoal, tá ouvindo? Tá saindo? Então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência, né, aos nossos estudos, e hoje nós vamos falar sobre o chakra. Oi? Alô? Agora vai indo. Tá. Então, dando sequência, né? Hoje nós vamos falar sobre o chakra genésico. E aí, não deixando de lembrar, né, da AMDF, fundada em 19 de 3 de 2007, pela doutora Marlene Loro, né? E ela já está fazendo 17 anos de aprendizado na medicina da alma. E aí, só dando uma revisada, que vocês já viram isso anteriormente, né? Que nós temos o nosso princípio inteligente individualizado, né? Esse princípio inteligente individualizado, ele está diretamente ligado ao nosso perispírito, que também é chamado campo biomórfico MOB. E esse campo biomórfico, o perispírito, ele entra essa energia através do nosso corpo físico, através dos centros de força. E ele entrando, ele faz correr pelo corpo todo, através dos nadis, e os pontos que estão mais próximos da matéria e dessa comunicação, são os meridianos acupunturais e os microtúbulos que a Fabiola pontuou no encontro passado. Só um minutinho, acho que pulou um aqui. Dentro do pensamento e no psicossoma, a gente tem, dentro de Evolução em Dois Mundos, essa fala de André Luiz, né? O governo mental opera uma impulsão mecânica sobre o império celular, modulando o funcionamento do sistema nervoso e das diversas glândulas como a pineal, a hipófise, a tireoide, a gônadas e adrenais. As células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, comunicam-se umas com as outras sobre o fluxo espiritual que lhe mantém a coesão umas com as outras. Isso daí é uma outra forma de falar o que eu acabei de comentar com vocês. Daí, dentro desses centros de força que nós temos no corpo todo, a gente comentou anteriormente sobre o chakra raiz, os temas das aulas 1 e 2. E agora, logo a seguir, qual o centro de força que nós temos? O chakra genésico. Ele também é chamado de sacral ou segundo chakra. E qual a localização que ele se encontra no nosso corpo? Ele se encontra aqui na região sacral, tá? E aí, nessa posição sentada, ele fica exatamente nessa região pélvica sacral. E ele remete a quê? Arremete aos prazeres. Como é que é isso? Além disso, ele é chamado também Shiwadhisthana, ou também, quer dizer isso, lugar, morada do ser. E quando você vê, lembra que anteriormente a gente viu o verbo eu penso, né? Eu sou. E aqui
eu sinto, tá? E por que isso? Porque ele está relacionado, olha só, eu sinto prazeres. Então, mostrando mais detalhadamente, aqui se encontra o chakra sacral, né? Esse chakra genésico sacral, tá? Ele envolve o ovário, os testículos, mas ele também, além dos órgãos reprodutores masculino e feminino, ele envolve também o aparelho urinário, os rins, a bexiga, a região gastrointestinal inferior e a musculatura lombar. E quando nós vamos ver como é que esse chakra é, ele é um chakra formado por 6 pétalas, tá? E ele, ao centro, ele tem uma forma de lua, com as hastes voltadas para cima. Fica exatamente atrás da raiz do pênis e do útero. A cor que predomina é o branco, o laranja. O elemento que predomina, água, líquido. O som é o vão. Nota musical é o ré. E o sentido, como é o sentido do prazer, nós vamos pensar no quê? No paladar. E como esse chakra, ele, enquanto que o outro chakra, raiz, ele está ligado ao chão, está ligado à terra, esse aqui, ele está diretamente ligado ao chakra raiz, mas ele tem uma outra dimensão. Ele tem uma dimensão ligada ao prazer. E o que é o prazer? É tudo aquilo que te traz emoção. É tudo que te remete a alguma sensação, tá? Então, ele não está ligado só ao prazer sexual, aos órgãos sexuais, como vocês viram. É tudo que envolve uma sensação de prazer. E ele, então, o que ele entende? O que o chama atenção nesse prazer? Dentro desse prazer, temos o quê? A criatividade. E da mesma forma que nós temos a criatividade, nós temos também a rigidez junto. Então, ele está relacionado com o impulso para a sexualidade, a criatividade artística e da procriação. Relaciona com a nossa capacidade de amar a vida. Olha que interessante. E a qualidade de amar ao próximo também. O prazer de lidar com o próximo está dentro desse chakra aqui. No Missionários da Luz, no capítulo 2 e 3, a gente encontra muitas coisas que falam sobre esse chakra. Um deles é o quê? É sobre quando comenta sobre a glândula pineal, né? E aí, que é lá no capítulo de epífise, que hoje em dia a gente chama-se de pineal. A glândula pineal, olha que interessante, ela hoje é muito estudada, porque muito pouco se sabe a respeito dela função. Até uns tempos atrás, achávamos que ela, depois da puberdade, ela não tinha função nenhuma. E hoje está sendo estudada bastante, porque parece que ela está relacionada com muitas coisas. E dentro da nossa literatura espírita, André Luiz comenta muito sobre a glândula pineal, tanto que tem um capítulo só sobre isso. E lá o interessante, olha só o que fala, que a glândula pineal acorda na puberdade. E quando você vai estudar sobre esse chakra, ele comenta o seguinte, que o período que ele se desenvolve na pessoa é em torno de 8 a 14 anos. Justamente nesse período que ocorre a puberdade, que acorda a glândula pineal. E aí, essa glândula pineal, ela é hoje em dia considerada o mais avançado laboratório psíquico da criatura terrestre. André Luiz chega a comentar que essa glândula pineal, ela vai ser muito estudada, como se diz, ele falou, devassada pelos psiquiatras e muito bem pontuada pelos psicólogos. E aí, o que acontece nesse período? Essa glândula começa a desenvolver, juntamente com isso, começa a desenvolver o chakra genésico. E aí também, Freud também refere a esse período aí também, da influenciação da libido.
Aos 14 anos, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre emoções e sensações na esfera emocional. E isso remete o quê? Uma recapitulação da sua sexualidade e paixões vividas em vidas pregressas, trazendo com isso manifestações que pode ter sido nem adquirida nessa existência, mas existências anteriores, tá? E essa foto aqui, essa foto está relacionada o quê? Porque nessa fase começa também aquela fase de começar a ter começa a pensar em como poderia ser as coisas, né? E começa a pensar no super-herói, como se poderia resolver o mundo, etc e tal. E aí foi por isso que eu coloquei esses super-heróis aqui, que é uma fase que é bem curtida dessa idade de 8 a 14 anos. Ainda sobre a glândula pineal, ela também comenta que as glândulas genitais, como a glândula pineal, ela tem uma influência muito grande sobre o sistema endócrino, ela também vai atuar também nas glândulas genitais. Então, as glândulas genitais são controladas pelo potencial energético da epífise, que é a glândula pineal, como eu comentei anteriormente, que é uma unidade de força nessa questão energética. Controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta, fazendo com que seja um foco sagrado de forças criadoras e viciações no pretérito, imã relaxada em sensações inferiores de natureza animal. Comenta André Luiz que, devido a essas várias existências, né, a gente insiste ainda em manter viciações nessa área da área sexual. E aí a gente faz como se fosse, tornando essa área um imã relaxado para desenvolver, para deixar fluir sensações inferiores que são de origem de natureza animal. E aí ele conta também que a vontade desequilibrada desregula esse centro de força. Já no capítulo seguinte, a gente comenta o seguinte: a gente vê lá uma história de que Alexandre leva André Luiz para observar uma sessão mediúnica, onde pessoas estão ali tentando desenvolver a mediunidade. E aí tem várias formas ali que estão tentando. De um rapaz que está tentando desenvolver a questão da psicografia. E aí ele pede para André observar a glândula pineal desse rapaz. E aí ele olha e fala: nossa, mas é uma luz tão fraquinha. Por que está essa luz fraquinha? Aí ele fala assim: olha só, esse rapaz, olha mais embaixo, olha na região do sacra, né, do centro de força dele genético. E quando ele olha, ele leva um susto, que ele observa a presença de bacilos psíquicos de tortura sexual, consequente à sede por prazeres inferiores daquele rapaz. Ele olha e leva um susto, porque ele vê figuras escuras em toda a região do aparelho genital masculino desse rapaz, figuras que chegam até a fazer a destruição dos espermatozoides daquele rapaz ali. E aí ele fica assustado. O que é isso? Aí ele falou assim: é porque esse rapaz, ele acha que tem uma distância que aqui na parte espiritual não tem nada a ver com a parte física. Então, ele acha que o comportamento sexual dele fora nunca vai interferir no desenvolvimento mediúnico dele. E aí, mostrando diretamente o comportamento desse rapaz, de uma forma, né, buscando prazeres inferiores, né? E aí, fazendo com que isso altere toda essa região sexual dele. E, ao mesmo tempo, faz com que não haja aquela fluidez, a glândula pineal dele não está com potencial muito baixo, levando toda essa alteração e interferindo
no desenvolvimento mediúnico desse rapaz. E isso acontece por quê? Por causa de nossas consequências, tá? A falta de prudência em matéria de sexo e equilíbrio de vida. Né? Tudo anteriormente que eu comentei, tudo que passa do limite, que não obedece uma naturalidade, que não obedece uma questão de educação, ela cai no desequilíbrio. E esse desequilíbrio, uma das formas de que acontece é desequilibrar esse centro genético nosso. Olha só, e aí vem o quê? O excesso de alimentação. Ué, mas isso também está relacionado? Nesse mesmo capítulo 3, ele mostra uma senhora que também está ali para desenvolver a mediunidade. E aí ele fala assim, André Luiz, observa a região gástrica dessa mulher. E aí ele fica impressionado com grandes sulcos gordurosos nessa região da parte gástrica intestinal dessa senhora durante ali aquele momento ali que ela estava tentando desenvolver a questão da psicofonia. E aí ele fala, tá vendo a epífise dela? Fraquinha também. Ou seja, ele fala, porque essa senhora, ela tem todo um desequilíbrio na área da alimentação. Ela tem compulsão por comida. Então, isso também está interferindo nesse desenvolvimento dela também. Né? Então, por quê? Porque a alimentação, o ato de comer, é prazeroso também. Então, se você também desenvolve compulsões alimentares, isso aqui vai alterar também esse chakra genésico. E isso pode ser coisa que não vem nem desse pretérito, pode ser de um outro pretérito. Tá? E que são fatores? Aí, olhando isso tudo, fala assim, nossa, que fatores, o que a gente pode fazer para a gente manter esse chakra, né, de uma forma meio de regulação, né? O que a gente pode fazer? A gente sabe que nós temos o quê? A gratidão, a humildade e a mansidão como fatores reguladores do chakra genésico. E aí, nesse chakra genésico, olha que coisa bonita, ele está relacionado com a beleza, com todos os aspectos, a beleza física mesmo, mas a beleza das cores misturadas uma com a outra, faz com que você chame sua atenção. Isso tudo é beleza. A beleza da arte também, a questão da criatividade, tudo está relacionado com o desenvolvimento desse chakra. E quando você leva ao desequilíbrio? Esse desequilíbrio está muito relacionado com a ingratidão, com o orgulho, a rebeldia. Porque sentimentos de ingratidão, de orgulho e rebeldia tiram o prazer das coisas, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa, a ingratidão, você perde o gosto de fazer aquilo. O orgulho, muitas vezes, afasta você até desenvolver a sua criatividade em determinada situação, né? E a rebeldia, às vezes, a teimosia, a rebeldia, também afasta você de conseguir um objetivo que você está ali, né, desenvolvendo. Então, desequilíbrios sexuais, ausência de objetivos, sentimentos de impotência, inveja, ciúme, desejo de possuir, tudo isso desequilibra o chakra genésico, impactando diretamente no desejo de viver. Olha só, lembra quando a gente levanta, abre a janela, vê aquele sol lindo e fala, nossa, que dia lindo, que prazer. Isso é uma forma de ativar seu chakra genésico. Agora, quando ele está ruim, quando ele está com algum problema, olha, ele impacta até na sensação de viver, né? Não vê um dia bonito, está tudo cinza, né? Vamos dizer assim. Busca novos objetivos, enfrentar desafios e viver o presente. E aí, além desse descontrole, a gente encontra pontos também que a gente fala de sintomas de funcionamento. E nesse ponto de funcionamento, olha que chama atenção aqui, ó, o puritanismo. O puritanismo é o excesso, né, de aversão, né?
É a rigidez em cima do ponto da questão de tudo não pode, tudo é perigoso, tudo não é algo que é feio, né? E isso é o excesso, isso chama-se hipofuncionamento do chakra genésico, levando a problemas na área vibracional, falta de criatividade, bloqueio de sentimento em situações de grandes emoções, o baixo libido também está relacionado nisso, e a autodesvalorização, né? E isso daqui, gente, às vezes também pode ser uma coisa que a pessoa já trouxe nela. A gente sabe na literatura espírita que comenta que, às vezes, o excesso que uma pessoa exerce sobre determinada coisa numa vida, talvez na outra vida ela venha com um bloqueio daquilo ali, tá? Que seria o caso do puritanismo, tá? Da mesma forma que tem o hipofunção, tem o sintoma do hipofuncionamento, tem o sintoma da hiperfunção. E a hiperfunção, a gente vai encontrar o quê? O sensualismo, né? O excesso, né, de sensualidade, ela leva isso daqui. Também é um quadro de hiperfunção, tá? Ciúme excessivo, tá? Desvio de energia criativa, compulsão sexual, emoções descontroladas, reações exageradas, levando que muitas vezes ao aparecimento de problemas físicos em região pélvica. Da mesma forma que é na questão da criatividade, né, aquela criatividade para o lado bom, né, da beleza, ela pode também ser uma criatividade direcionada para o lado ruim, tá? Destruição, né? E aí, dentro dos Missionários da Luz, no capítulo 2, ele comenta uma coisa bem interessante, né? O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, são programas de elevação. São formas de quê? De equilibrar esse. Vontade e educação completam na busca desse equilíbrio, né? É interessante o seguinte, que todo excesso, ele não deve ser corrigido com o bloqueio completo daquilo, e sim com a educação, né? E a educação é usar aquilo ali de forma raciocinada, equilibrada e educada, né? E para isso a gente precisa de uma coisa que foi falada lá no ano passado, a importância da vontade. A vontade de você querer melhorar, de você querer se educar, de você querer buscar alcançar você mesmo de uma forma mais plena, tranquila e em paz. Pode sim. Tudo que tem a questão da criatividade, da criação, porque ali seria não da criação, mas sim, porque dentro da criação tem a criatividade. Então, se você for olhar desse aspecto, entra isso daí, né? Tá?
coisa que a gente faz sem perceber, né? Imaginar a primeira coisa, imaginar uma luz branca prateada iluminando a área abaixo do quadril. Vocês veem que muitas vezes a gente começa algumas orações pedindo, né? Para todo mundo se mentalizar uma área brilhante, um horizonte. Isso tudo é uma forma de você se equilibrar, tá? Energeticamente. E outra que nesse chakra a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Mentalizando essa área embaixo do quadril. Colocar um mantra e aí fazer dessa forma. Aumentar a ingesta de líquidos, água principalmente, tá? Fazendo com que essa energia no nosso corpo possa fluir, tá? De forma mais equilibrada. Tanto que hoje, alguns exames dentro da medicina, a gente pede para a pessoa beber muito água. Tem alguns exames que usam agora um pouco de energia e a pessoa tem que beber água, tá? E eles entendem, talvez muitos aqui já fizeram esse exame, a bioimpedância, tá? A bioimpedância, antes de fazer, é bom você no dia anterior, 24 horas, tomar bastante líquido. Porque aí no dia, ela tem mais chance de mostrar realmente o que realmente você, como você está. E aí, outra coisa também, ouvir sons de água, chuva, rio, mar. Olha só, olha como a gente se sente bem quando a gente vai para uma cachoeira, né? Que a gente toma banho de cachoeira, tá? Que a gente entra lá, toma um banho de rio, toma um banho de mar, ou às vezes a gente fica na praia contemplando aquele mar lindo na nossa frente. Sem querer a gente está equilibrando, né? Por isso que a gente sai, volta, quando a gente fala, nossa, voltamos energizados, né? Realmente voltamos. Contemplar a natureza, a lua, rios, mares, como é lindo, né? Você admirar a natureza, tá? E tomar um banho de cachoeira, como já comentei anteriormente. Nada melhor do que isso. E aí, para terminar, a gente pode começar a pensar, porque eu vou colocar essa música novamente, e a gente pode fazer as afirmações mentais em voz alta. Nesse momento eu convido todos a se levantarem. Se quiserem fechar os olhos, colocar a mão aqui na região. Você vai pôr aí? E aí, nós vamos falar, né? Cada quiser falar em voz alta, podem falar. Se quiser falar só para você mesmo, né? Então, estou aberto para me relacionar com outras pessoas. Eu uso minha energia sexual com sabedoria. Eu valorizo e respeito o meu corpo. Minha criatividade é fiel e eu a coloco em prol da humanidade. Vou repetir novamente. Estou aberto para me relacionar com outras pessoas. Eu uso minha energia sexual com sabedoria. Eu valorizo e respeito o meu corpo. Minha criatividade é fiel e eu a coloco em prol da humanidade. Então, gente, olha que lindo que é isso tudo, né? Então, como é importante, né? Então, e envolve quanta coisa, a criatividade, né? A questão de você ter contato com a natureza, né? A importância de você lidar com a natureza, a importância de você contemplar o seu dia, né? De você admirar um sol bonito, um céu bonito, uma flor. Isso tudo é algo que a gente precisa no nosso dia a dia.
né? Isso faz parte do nosso eu, né? De tal forma que isso chega até a equilibrar esse chakra genésico. E ao mesmo tempo, como é um centro que trabalha essa questão do prazer, todos nós precisamos viver, ninguém dá para viver sozinho, isolado, né? Como é gostoso a gente encontrar com as pessoas, como é gostoso a gente fazer novas amizades, como é gostoso a gente se relacionar com as pessoas, né? E isso traz prazer, prazer de viver, prazer de seguir a vida em frente, prazer de superar as dificuldades, né? Então, como isso é bonito para nós, como isso é importante na nossa vida, né? E como a gente deve cultivar isso, né? Que fique então essa mensagem para vocês para casa, né? Como é importante a gente se relacionar com os outros, como é importante a gente se educar nesse relacionamento com os outros, para a gente poder a cada dia passar, se aproximar mais das pessoas, para manter esse prazer de viver, esse prazer de ter outras pessoas junto com a gente, né? E outra coisa, vamos ter que contemplar mais esse mundo lindo que Deus nos deu, né? Essa natureza maravilhosa, esse céu azul, né? Esses dias ensolarados, né? Ao verde das matas, a flor que nasce na sua janela, né? Então, isso tudo, olha como a gente às vezes passa os dias correndo, trabalhando, fazendo a mesma coisa e esquecendo de umas coisas que são tão importantes na vida da gente, né? Que remete o quê? Ao prazer, prazer de viver, né? Prazer de mudar, prazer de crescer, de educar-se, de viver, né? Que é o valor que a gente precisa trabalhar nesse mundo também, ok? Terminamos aqui. E aqui são os contatos, né, da nossa, e tanto no YouTube, como no Instagram, no Facebook e o e-mail também. E chamando atenção para o próximo encontro nosso, que será dia 28/7, dando sequência ao estudo do chakra genésico, com a doutora Débora, tá, que vai comentar um pouquinho mais o outro lado, né, a pontos que eu não comentei hoje, no próximo encontro, tá? Agora que chegou o momento, né, das perguntas, é super interessante a gente perceber, né, o movimento. Na verdade, o que a Juliana nos trouxe aqui, quem lembra o primeiro elemento do chakra básico, qual que era? A terra, né? Então, a terra é a estruturação, né? Aqui, o elemento do genésico, água. Então, o que a água, a onda do mar faz? Né? Vai e volta. Então, é o exercício nosso, como ela colocou muito bem, de ir ao encontro do outro, né? É a nossa... a gente sai da mãe terra, né? No sentido da gente, a mãe empurrando um pouquinho esse filho para poder botá-lo no mundo. Vai, meu filho, comece a se relacionar com as outras pessoas, comece a aprender o nosso lar, né? O meu lar tem que ser respeitoso com o lar do outro. E aí a questão do respeito nas relações. Então, esse é muito interessante, que são esses movimentos, né? Então, é isso, que é super interessante a gente perceber nessa dinâmica, né? E agora, quem quiser